Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e hoje nós vamos estudar o material 3, certo? O material 3, então, serão 2 aulas, essa é a primeira aula do material 3. Você não assistiu às aulas anteriores? Assistam, é muito importante que você tenha aí continuidade e que vocês vejam o conteúdo de todos os materiais. Esse material é um material muito gostoso, tá? Olha aí o objetivo dele, é sensibilizar o aluno a assuntos relacionados ao socioemocional, levando a refletir acerca deles, principalmente nesse momento de pandemia, que se torna mais premente os seus sentimentos. Então, sobre as questões sociais, emocionais, sobre quem somos nós, né? Então, tudo isso são questões que às vezes nos afligem. E agora, nesse momento de pandemia que gera uma série de inseguranças, de incertezas, de dúvidas, né? Fica muito mais conflituoso. Então é justamente repensar um pouquinho e olhar um pouquinho não só para fora da gente, mas também para dentro da gente, tá? Habilidades a serem trabalhadas. Olha, a primeira é conhecer-se, apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e a dos outros, certo? Então aqui o objetivo era justamente, esse autoconhecimento e autocuidado, tanto da parte física quanto emocional. Além disso, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros. Então eu tenho aí qual que é o assunto, qual que é o tema daquele texto. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade. Então, quando um texto conversa com outro, quando eu tenho aí uma relação entre esses dois textos, que relação que existe, conhecer aí, saber reconhecer, né, que um texto às vezes ele se remete, ele se refere a outro, tá? Além disso, produzir textos em diferentes gêneros, localizar informação explícita, aquela que está lá no texto, inferir uma informação implícita, o que está nas entrelinhas, o que não foi dito com todas as letras, mas que cabe ao leitor recuperar. E, por fim, interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso, seja propagandas, quadrinhos, foto, etc. Então vamos lá, olha, infância e maturidade. Para nós começarmos, a gente tem uma imagem, olha, temos uma mulher aí, o que vocês veem? Como que ela está? Ela está calma, tranquila, feliz, vocês conseguem observar? Então, o segredo da genialidade é carregar o espírito da infância na maturidade. Por quê? Como que é o espírito da infância? É de alegria, de vontade de ver o mundo, de felicidade, né? Às vezes de inocência, de pureza. Então, carregar todas essas características aí, né? Essa felicidade que as crianças esbanjam a cada dia, também para um período de maturidade, em que são já adultos, a gente não perder aquela criança que existe dentro de nós. Em seguida, vocês tinham mais um texto, olha, a sabedoria de um homem não está em não errar, chorar, se angustiar e se fragilizar, mas em usar o seu sofrimento como alicerce de sua maturidade. Augusto Cury. Olha, esse autor, ele tem escrito muitos livros atualmente, ele é um dos autores aí mais lidos no Brasil, e olha que legal o que ele fala, que a sabedoria ela não está em não errar, não chorar, não se angustiar, porque isso faz parte, tá? Isso faz parte de todos nós, mas em usar esse sofrimento como um alicerce para a maturidade, que nos faz crescer, que nos torna mais maduros, certo? Que nos faz aprender com os nossos próprios erros. Não é só acertando que a gente aprende, no erro também. E aí eu tenho mais um texto da Lia Luft. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. Olha que lindo, super poético, né? Então, olhar com menos ilusões. Então, quando nós nos tornamos adultos, a gente se ilude menos, se engana mesmo, menos. A gente consegue realmente olhar para a realidade, aceitar os problemas, os percalços com menos sofrimento, tá? Entender com mais tranquilidade. Então, realmente entender tudo e querer com mais doçura, né? Com menos, às vezes, aquele ímpeto, com mais calma, com mais tranquilidade e levar a vida de uma forma mais doce, mais branda, mais tranquila. Então, a maturidade nos traz sabedoria, exatamente como foi dito no texto anterior. E aí, para começarmos,
Então você se considera uma pessoa amadurecida? E aí, reflita um pouquinho. Você acha que ainda você já passou por esse processo de maturidade? Já amadureceu? Já é um adulto formado? Né? Você já traz consigo essa maturidade? Quais são os seus desafios hoje em dia? E o que você acha que é um desafio para si mesmo? Certo? O que você acha que precisa ainda enfrentar? Né? O que é maturidade para você? O que você diria que é essa maturidade? E aí? E a sua infância, como foi? Certo? Então, escrevam aí, caso vocês queiram, mas de qualquer forma, pensem, reflitam, né? Justamente para nós começarmos o estudo desse material, é importante que, como eu disse, que nós olhemos um pouco para dentro de nós também, não só para fora, para promover esse autoconhecimento, certo? Um dia, talvez, terão saudades dos tempos de infância. Por isso, cada etapa da vida deve ser bem aproveitada, pois o tempo passa depressa. Você sente saudades da sua infância? Né? Você sente? Né? Você acha que o tempo está passando muito depressa? Para mim, ele está passando muito depressa. Né? Então, a cada dia, eu sinto como se voasse mais. E se nós não vivermos o hoje, e muito bem vivido, nós vamos sentir saudade do hoje, que amanhã vai ser o ontem, né? Nós estamos sentindo falta de algo que já se passou. Então, a gente tem que curtir muito, aproveitar muito, e claro, de uma forma positiva, o presente. Né? Não ficar só do passado, porque às vezes, né, esses momentos passam rápido. E a infância é um período que às vezes as pessoas não valorizam tanto, elas querem crescer, elas querem pular essa etapa da vida. E aí os prejuízos são sérios lá na frente. Né? As consequências emocionais, elas são muito grandes, porque ela perdeu uma das fases mais maravilhosas ou mais mágicas. O mesmo é muito comum também, né? Aqui, como nós vamos ver no poema do Casimiro de Abreu, sentir essa nostalgia, essa saudade do passado, às vezes, porque nem sempre o presente está bom. Venham comigo, vamos ler esse poema, certo? Ele se chama Meus 8 Anos. Vamos olhar a imagem, ó. Aqui na imagem, o que eu tenho? Eu tenho um garoto, né? Parece que ele está no campo. Eu tenho aqui, né? Parece que o mar lá atrás, ó. Eu tenho bananeiras. Olha, ele está embaixo de uma bananeira, outras árvores. É um poema do Casimiro de Abreu, que é um autor famosíssimo. E aí vamos pensar o que é um poema? Qual que é a diferença de poema para outro gênero textual? O que é um poema? O poema é um texto, tá? Que ele é escrito em versos. Então, cada uma das linhas corresponde a um verso. E cada conjunto de versos separado por esse espaço em branco, ó, é uma estrofe. Então, olha aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. E todas as estrofes aqui no caso, elas têm a mesma quantidade de versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todas as estrofes têm 8 versos cada. Além disso, né, o que eu tenho aí no poema? Eu tenho muitas vezes a exploração de rimas, né, palavras que têm a mesma terminação. Eu tenho também um ritmo diferenciado. Né? Tudo isso para gerar o quê? Para sensibilizar, para desenvolver emoções, despertar emoções no leitor. Num poema eu não tenho só o que ele quer dizer. Né? Meus 8 anos, se nós olharmos o título, ele vai falar da infância, de quando ele tinha 8 anos. Mas o principal num poema não é como ele diz isso, não é o porquê ele diz isso, o que ele está dizendo só, mas o como ele está dizendo. De que jeito, que combinações de palavras ele fez, né, que sentidos ele gerou para que vocês chegassem a essa conclusão, para que vocês conseguissem captar todo o sentimento, toda a sensação que ele quer lhes proporcionar. Então vamos ver, olha que lindo, é lindíssimo, né? Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aqui na primeira estrofe, ele está falando que está com muita saudade da aurora da vida dele, de quando ele era criança, né? E que ele aproveitava muito, tinha muitos amores, sonhos, vivia no meio das flores, aquelas tardes tranquilas, gostosas, embaixo das bananeiras, dos laranjais, certo? Como a gente viu na imagem. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é
lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então ele fala como que tudo é maravilhoso no começo da existência, ou seja, na infância, que tudo é mágico, né? E aí ele usa diferentes metáforas. Olha, primeiro, ele coloca aí que o mar é um lago sereno, calmo, tranquilo. O mar, então, ele traz essa paz, essa tranquilidade. O céu, um manto azulado, né? Lindíssimo. O mundo, um sonho dourado, como se tudo fosse sonho, tudo brilhasse, né? A vida é um hino de amor, como se fosse uma música amorosa, um hino sobre o amor entre as pessoas, o amor pela vida e assim por diante. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, e ondas beijando a areia, e a lua beijando o mar. Então ele está falando que tudo é incrível, né? Naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, né? Ele fala justamente as ondas beijando a areia, né? Eu tenho aí uma personificação, olha, as ondas como se elas beijassem a areia, a onda não beija nada, né? A lua beijando o mar, mas é como se elas se encontrassem de uma forma amorosa, né? Como se tudo fosse feito, né? Tivesse amor em todos os lugares no mundo, como se o amor brilhasse por aí. E ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e de beijos de minha irmã. Então olha o que ele tinha, ele fala, ó, ele sente muita saudade da infância. Por quê? Porque olha esse verso que triste, né? Porque ele era feliz naquela época, porque ele não tinha as mágoas que ele tem agora. Né? O que ele tinha? Então, as carícias da mãe, os beijos da irmã. Então, é muito triste, ele sente toda essa nostalgia porque ele não é feliz no momento presente. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Então ele se divertindo, ele era um filho das montanhas. Ele se achava como um ser ali que vivia pacificamente com a natureza, né? Da camisa aberto o peito, então usava sempre a camisa livre, os pés descalços, os braços nus, recebia o vento no corpo, correndo por toda a natureza. Olha, a roda das cachoeiras, então ele ia correndo nas cachoeiras, atrás das borboletas azuis. Puxa, então ele explorava muito aí o contato com a natureza. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as Aves Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. E aí, olha só, ele ia pegar fruta no pé, né? Ia brincar no mar, ele ia para rezar também, à igreja, e ele dormia, achava o céu sempre lindo, ele dormia sorrindo e despertava a cantar. Então a vida dele era só alegria. Dormia cantando, sorrindo, felicidade, e acordava já cantando para um dia novo. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a última estrofe ele retoma aí a primeira, é igual à primeira estrofe, e ele conclui, realmente, eu tenho muita saudade de tudo isso que já foi, que eu perdi, que eu não tenho mais. Tá? Então, é um poema muito lindo, mas que ele traz assim esse toque de nostalgia, né? Essa saudade do passado, essa perda da infância que não vai voltar. Tudo bem? Casimiro de Abreu, então, como eu falei para vocês, é esse autor aqui. Aí ele nasceu em Barra de São João, que era no Rio de Janeiro, em 1839, tá? Esse poema aqui, ó, ele foi escrito por volta de 1850. Então, ele é muito antigo e é por isso que vocês vão ver na próxima atividade há muitas palavras que talvez você não conheça o significado, tá? E ele fala os seus temas prediletos é justamente o quê? Quais são os seus temas prediletos? Ele vai falar sobre o amor lírico, né? O amor aí sobre o homem e a mulher e a sociedade, né? E é também chamado poeta da saudade. Tem várias obras dele aí que ele fala da saudade. Então ele é conhecido como um poeta da saudade. Sua primeira obra se chama Primaveras. Então essa primeira atividade para vocês
fazerem, quem não fez ainda, olhar esse texto, lê-lo novamente com muita atenção, procurar aí essas palavras desconhecidas para que você consiga interpretar direitinho tudo que foi dito. Num texto, geralmente, nós não ficamos pesquisando várias palavras, né? Às vezes só aquilo que a gente não consegue entender bem. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver aí uma habilidade que é justamente inferir o significado de uma palavra pelo contexto. Mas como aqui nós temos várias palavras que hoje não são usuais, né, que era comum lá em 1800, então é importante que vocês verifiquem sim, para que vocês compreendam certinho tudo que foi dito aí. E nós vamos, por fim, eu vou deixar para vocês essas atividades do Hora de Interpretar, tá? Então, olha aí, façam esses exercícios, não se esqueçam, fica como atividade, todas as atividades, além de promover o aprendizado de vocês, elas valem nota. Então, se você não fez, não se esqueça de fazer. Vai ficar de tarefa e nós vamos corrigir na próxima aula. Olha, o poema trata principalmente de quê? Então, qual que é o assunto, o tema do poema? Na sua opinião, o eu lírico do poema teve uma infância feliz? Ele sentia saudades de quê? Explique. Do que ele fala que ele sente saudade, tanta saudade? 3. O autor tinha contato direto com a natureza. Justifique essa afirmação com versos do texto. Procura no texto, né, versos aí que comprovem que ele tinha esse contato com a natureza. 4. O texto Meus 8 Anos é um poema, né? Versos são as linhas do poema e estrofe é cada conjuntinho de versos, como eu mostrei para vocês. Então, quantas estrofes e quantos versos que compõem o poema? Ele tem quantas estrofes e quantos versos? Em cada estrofe e ao todo, quantos versos ao todo? 5. De que maneira o poeta adormecia e despertava? Isso aqui é uma informação explícita, está escrito lá certinho. Procura que você só localizar onde que está, você vai encontrar essa informação. 6. Você acha que hoje em dia as crianças estão aproveitando bem a infância? Justifique sua resposta. Eu tenho certeza que a infância do poeta aqui, né, em 1800, ela era muito diferente da de vocês, da minha. Por quê? Porque naquela época não tinha TV, não tinha celular, não tinha uma série de coisas que nós, né, vivenciamos na nossa infância. Mas e o de hoje, a criança de hoje? Parece que ela está ainda vivendo ainda mais nesse mundo tecnológico. Vocês acham que essa é uma forma de aproveitar bem a infância? Essa é uma resposta pessoal, tá? Então, cada um escreva a sua. E quais as ações apresentadas na sexta estrofe que já não existem mais hoje em dia? O que havia lá e que hoje em dia já não é mais comum? Tudo bem? Então não se esqueça de fazer e a gente começa aí então na próxima aula corrigindo esses exercícios e dando sequência nesse material. Um beijo, a gente se vê numa próxima aula então. Tchau, tchau!